nosso Deus. Hoje nós vamos ver o capítulo 3, versículos de 7 a 10. Nós vamos fazer uma leitura desse texto, né? Enfatizando principalmente, irmãos, a nossa luta contra o pecado e a nossa liberdade em Cristo. Todos nós sabemos que, como seres humanos que somos, caídos em pecado, né, caídos em Adão, infelizmente nós ainda lutamos contra o pecado, né? Infelizmente o pecado ainda está grudado em nós. E, por outro lado, nós sabemos que somos livres na pessoa de Cristo. Porque, se não fosse Cristo, nossa condição seria pior ainda. Porque nós ficaríamos mortos na nossa própria natureza. Cristo, contudo, nos libertou da morte, exatamente para que nós possamos lutar contra o pecado, né? Então, a diferença do salvo, do crente, né, do redimido, para o não redimido, é que o redimido ele encontra em Cristo esta força para lutar contra o pecado. Enquanto o não redimido, ele não tem esta força, e por mais que ele busque saídas para o pecado, ele infelizmente vai continuar enlameado, né, pelo pecado. Ele não vai encontrar forças por si mesmo para sair dessa condição. E o que João fala aqui nesses versículos, então nós estamos aqui na primeira carta, né, capítulo 3, versículos de 7 a 10. O que João vai nos ensinar aqui é exatamente esta situação. E, na verdade, o que ele vai fazer é uma prescrição quanto à saúde espiritual de uma pessoa, não é? Como nós podemos dizer, afirmar que uma pessoa ela é saudável espiritualmente? Quais são os critérios, né, que a Bíblia utiliza para a gente dizer, não, esta pessoa ele é saudável espiritualmente? De acordo com João, uma pessoa saudável espiritualmente é uma pessoa que não vive na prática do pecado e uma pessoa que ama os seus irmãos. E é interessante, né, porque ele vincula essas duas atitudes, não viver no pecado, na prática do pecado, né, a primeira atitude, e a segunda, amar o seu irmão, ele vincula essas duas coisas. Aparentemente não tem muito a ver uma coisa com a outra. Mas quando nós nos lembramos do ensino de Jesus Cristo, os irmãos se lembram que Jesus Cristo resumiu os mandamentos exatamente de que maneira? Dizendo que os dois mandamentos principais são: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo, né? Esses dois mandamentos inicialmente, lá no Antigo Testamento, eles estavam separados. E foi Jesus quem fez essa junção entre o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. Mas o que tem a ver, né, não viver na prática do pecado com o amor a Deus? Ora, tem tudo a ver. Porque na mente de João, quando ele escreve esse texto, ele entende que é impossível alguém dizer que ama a Deus e, ao mesmo tempo, essa pessoa viva na prática do pecado, né? Então é uma incoerência muito grande alguém dizer, olha, eu amo a Deus, e continuar uma vida em pecado, né? Uma vida na prática do pecado. Não como pecador, obviamente todos nós somos pecadores. Infelizmente o pecado permanece no nosso coração e nós lutamos contra ele. Mas não nesta prática de pecados que nós vamos ver aqui, né? Que João aponta. Então, eu digo aqui o seguinte, que o amor a Deus e ao próximo se manifesta exatamente na prática da retidão, da justiça. Ou seja, quando nós condenamos o pecado, rejeitamos uma vida de pecado e, ao mesmo tempo, nós também entregamos o nosso coração, não somente a Deus, mas ao nosso próximo, ao nosso irmão. Porque os irmãos vão de concordar comigo que talvez uma das formas mais práticas de nós demonstrarmos a nossa luta contra o pecado é exatamente quando nós demonstramos amor pela pessoa que está próximo de nós. Porque geralmente o pecado é contra alguém, né? Obviamente nós pecamos primeiramente contra Deus, mas quase sempre o pecado ele é referente também a uma pessoa. Por exemplo, vamos pensar aqui na mentira, né? Quando você mente, você peca primeiramente contra Deus, claro,
mas você também peca contra o próximo, porque você está enganando a pessoa, não é? Vamos pensar no outro pecado, a cobiça, a inveja. A mesma coisa, você peca contra Deus, mas a inveja, a cobiça é em relação aos bens de outra pessoa, em relação ao próximo. Se você pega pecados com adultério, por exemplo, do mesmo jeito, você peca contra Deus, mas também peca contra, por exemplo, o cônjuge daquela pessoa que foi ofendida, né, pelo pecado. E assim por diante. Se você furta de alguém, não é? Se você dá mau testemunho, você dá mau testemunho de alguém. Então o pecado é sempre contra alguém. Por isso não tem como nós desvincularmos a prática de pecado com o desamor, né? O desamor, a ausência de amor para com o próximo, é uma demonstração de que nós também não amamos a Deus como deveríamos amar. E por isso João, na primeira carta, insiste tanto nesta relação, quando ele diz, olha, vocês podem até dizer que amam a Deus, mas se vocês não amam o próximo que vocês estão vendo, não adianta dizer que vocês amam a Deus, a quem vocês não estão vendo e afirmam amar, mas na verdade, na prática, não é isso que as coisas demonstram, né? Então, meus irmãos, o que João faz aqui? Ele mostra exatamente que nós não devemos nos deixar enganar por ninguém. Veja o versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Interessante, porque inicialmente parece uma afirmação assim óbvia, né? Aquele que pratica a justiça é justo. É óbvio isso, mas o que João está querendo destacar aqui é exatamente porque quando uma pessoa ela é justa do ponto de vista da justiça em Cristo, ou seja, quando ela foi libertada do pecado e tornada justa por causa de Cristo, então, naturalmente, ela está habilitada para praticar aquilo que é reto, aquilo que é justo. Então, o que pratica a justiça só pode ser alguém que antes foi justificado em Cristo Jesus. É isso que João está dizendo. Então, João está dizendo que não vamos deixar que as pessoas nos enganem e não vamos nos enganar também. Um auto-engano. Porque, às vezes, alguém vai dizer para você que ama a Deus, mas, na prática, ele não ama a Deus coisa nenhuma porque ele continua numa vida torta. Não é? Ele não busca uma vida reta, uma vida justa. Então, é interessante porque essa é uma prática do pecado, né? Eu escrevi aqui dizendo que a principal astúcia do pecado e do desamor é o engano. Enganar-se é caminhar para o erro, para a injustiça e para o pecado. Quando você se engana, por exemplo, em relação a uma estrada, né? Você tem um caminho e aí você erra o caminho, você se enganou. Provavelmente aquele caminho vai te levar para um lugar muito diferente, ou às vezes até um lugar ruim mesmo, né? Você se engana em relação a uma pessoa, então você achava que aquela pessoa seria uma pessoa honesta, por exemplo, para você fazer um negócio, mas aí você se enganou e a pessoa demonstrou ser desonesta. Provavelmente isso vai trazer prejuízo para você. Então o engano é sempre uma rejeição da verdade, sempre um engano, né, uma negação, melhor dizendo, da verdade. E é sempre uma obra maligna. O engano é sempre o pecado. O diabo, meus irmãos, ele pratica o engano desde o início, desde o princípio, né? A proposta de Satanás foi fazer o quê? Foi enganar. Ele chegou no Éden exatamente para enganar o primeiro casal e, infelizmente, obteve êxito, né? O casal foi enganado, ludibriado, né, pela falsificação de Satanás. Satanás falsificou os sentidos ali daquele casal e fez com que eles caíssem em pecado. Então, quando João diz aqui, não vos deixei enganar, não vos deixeis enganar por ninguém, João está preocupado exatamente com esse perigo de nós nos deixarmos ser levados, ludibriados pelo engano do pecado. Porque o pecado, ele, num primeiro momento, ele pode parecer benéfico, não é? Ele pode parecer vantajoso.
É comum que as pessoas, às vezes, achem que o pecado, que é a satisfação da própria carne, seja algo bom. No entanto, o pecado, como o escritor aos Provérbios nos ensina, ele é um engodo, né? Um engano mesmo, porque ele começa mostrando uma realidade positiva, atrativa, não é? O pecado ele é atrativo, mas no final é um caminho de morte, né? Os Provérbios diz que ao final é um caminho de morte. No início ele pode até agradar o nosso coração, e de fato agrada, porque Satanás ele é expert, né, em fazer isso, em nos manipular as circunstâncias, para nos fazer pensar que continuar na prática do pecado é vantajoso. No entanto, o final é sempre a morte, né? Então, a proposta de João aqui é dizer o seguinte: olha, não vos deixem, não permitam que vocês sejam enganados, pelo contrário, apeguem-se à verdade de tal maneira que a falsidade das coisas seja percebida por vocês. Este é o sinal de maturidade, né? É importante a gente lembrar que João diz aqui que os nascidos de Deus, eles não vivem pecando. Por quê? Porque o nascido de Deus, ele tem discernimento espiritual. Os irmãos, deem uma olhada aí no capítulo 2, do lado da página, aí no versículo 27, um pouquinho antes de começar o 23. Veja lá como que João diz. Ele diz, ó, quanto a vós outros, então ele está fazendo aqui um contraste, né? Quanto a vós outros, porque antes ele estava falando de pessoas que procuravam enganar os crentes. Olha o 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então eram os falsos mestres, eram os anticristos, que aliás a gente começou a falar, né, no domingo pela manhã. Os anticristos, eles vêm com o objetivo de enganar os crentes. Satanás deita e rola nesta situação, porque é o que ele mais deseja mesmo. Mas então João diz, quanto a vós outros, quer dizer, vocês que não estão enganando as pessoas, vocês que não praticam a injustiça, ele diz, a unção que dele recebestes, né, a unção que recebemos de Cristo, permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Quer dizer, João está falando aqui que a gente não precisa ter professores, mestres, pastores. Não, ele está dizendo que, uma vez que nós temos o Espírito Santo em nós, não há mais necessidade de nós ficarmos em dúvida com relação às coisas relativas à fidelidade a Deus. Todo crente sabe que precisa ser fiel a Deus, porque Deus claramente revela isso na Escritura. O coração crente é um coração piedoso, devoto, obediente. Então não precisa ninguém mais dizer isso para nós, porque a consciência espiritual foi implantada em nosso coração. Então a gente não precisa de alguém para nos ensinar. Aí ele continua, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, está vendo? Então o Espírito Santo é que nos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, então permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quer dizer, esta unção que nós recebemos do Espírito Santo de Cristo. Então, se nós somos verdadeiramente cristãos, se o Espírito de Cristo habita o nosso coração, é este ensino que nós devemos buscar. Nós não devemos dar ouvidos para as falsidades do pecado, né? Mas o nosso coração tem que estar aberto para o ensino da palavra de Deus pelo Espírito de Cristo. E ele continua, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, em Cristo, né? Para que quando ele se manifestar, quando Cristo se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Quer dizer, João já está pensando lá na segunda vinda de Cristo, porque os irmãos se lembram que o próprio Jesus disse que alguns serão envergonhados naquele dia, né? Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Ah, mas nós expulsamos demônio, nós pregamos. Não, vocês agora estão envergonhados publicamente porque vocês falavam uma coisa, mas o coração de vocês era um coração pervertido, um coração mentiroso, falso, não é? Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, o que é praticar a justiça aqui? Claro que João não está falando de juiz, de advogado, né? Pessoas que estão ligadas ao judiciário.
João está falando aqui daquela pessoa que foi justificada em Cristo, recebeu a salvação em Cristo e, portanto, a justiça dessa pessoa é a justiça adquirida por Cristo. É, em outras palavras, o crente verdadeiro, o crente genuíno, aquele que foi salvo do pecado, da morte, e que agora recebe o nome ou o título, né, ou a condição de ser chamado nascido de Deus. Lembra lá de Nicodemos? Quer dizer, vou ter que nascer de novo da barriga de minha mãe? Não, Nicodemos, não é isso. Você precisa nascer espiritualmente, você precisa converter o coração, não é o seu corpo, é o coração. Uma vez com o coração convertido, você agora passa naturalmente a ser alguém que pratica a justiça. Então, os filhos de Deus, meus irmãos, conforme João, eles recebem o Espírito Santo, e é esse Espírito Santo que faz com que os filhos de Deus se afastem de todo o pecado, de toda a mentira, do erro, do engano, da falsidade, não é? Da religião falsa, das injustiças, do desamor. Não é? Então, nós passamos a tratar as pessoas com um novo olhar, completamente diferente do olhar do mundo, do olhar pecaminoso. Então, por isso que o coração crente, de um homem crente, ele olha para uma mulher, por exemplo, de maneira diferente da maneira como os ímpios olham. O coração crente olha para o dinheiro de uma maneira diferente como os ímpios olham. O coração crente olha para as relações humanas de uma maneira diferente do coração ímpio. Então, nós passamos a ter um novo olhar, uma visão de mundo, uma visão da realidade diferente, não é? Por quê? Porque os crentes, embora possam escorregar aqui e ali, eles não são mais manipulados pelo diabo a ponto de se entregarem às paixões do mundo, né? A carne, as paixões da vida, como nós vimos lá no capítulo 2, versículos 15 e 17, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, né? Os três grandes pecados que são ali enumerados por João. Os que são nascidos de Deus permanecem em Cristo e, portanto, eles sabem, por experiência diária, que o pecado é a destruição da vida humana. Então, os filhos de Deus, eles rejeitam o pecado, porque eles sabem que o pecado é a transgressão da vontade do Pai, é a transgressão da vontade de Deus. Os nascidos de Deus, eles amam as leis de Deus, as normas de Deus, as prescrições do Senhor. Eles olham para a palavra do Senhor e não tratam a palavra de Deus como algo difícil. Eles não veem os mandamentos como algo penoso, como sofrimento. Pelo contrário, eles olham para as leis de Deus, para a ordem de Deus, prescrições, mandamentos, etc., os princípios, eles veem isto como um benefício, porque é Deus ajustando o nosso caminhar, é Deus ajustando o nosso caráter, é Deus ajustando a nossa trilha, né? De maneira que, quando nós estamos, de fato, no Senhor, a lei do Senhor se torna nosso prazer. O que diz o Salmo 1? O Salmo 1 diz que o justo tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, para o justo, para este que pratica a justiça, que é justo em Cristo, receber uma reprimenda, por exemplo, a partir da palavra de Deus, não é uma coisa penosa, não é um problema. Pelo contrário, se eu sou repreendido pela palavra de Deus, muito embora não é Paulo diga que essa tristeza momentânea, essa disciplina momentânea, ela cause tristeza, mas depois nós, ao refletirmos, por causa do Espírito Santo e do testemunho dele no nosso coração, nós glorificamos a Deus pelo fato de sermos repreendidos. Ser repreendido pela palavra, meus irmãos, é um benefício, é uma alegria. Nós não deveríamos nos entristecer quando somos repreendidos pela palavra. Muito pelo contrário, nós deveríamos e devemos agradecer a Deus, inclusive agradecer aos instrumentos que Deus utiliza. Às vezes uma pessoa, não é, que fala conosco, às vezes um livro que você lê, às vezes a própria palavra na sua meditação diária, né? Nós temos que dar graças a Deus porque Deus não nos deixa sozinhos, abandonados ao nosso próprio entendimento. Então, nós, filhos do Senhor, nós temos um novo entendimento, uma nova vida, uma nova experiência, porque agora
nós sabemos distinguir aquilo que é do pecado, aquilo que é de Satanás e aquilo que é do Senhor. Eu continuo dizendo aqui o seguinte, que os nascidos de Deus são justos como o próprio Deus é justo. O que somos é o reflexo daquilo que nos tornamos. Quer dizer, quem nós somos agora, né? Nós nos tornamos filhos. Lembram lá do Evangelho de João? Lá no Evangelho, capítulo 1, verso 12, João diz que deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do Senhor. Então nós recebemos o direito de sermos filhos. Ora, se nós somos filhos, diz Paulo lá em Romanos, né? Somos também herdeiros, e somos co-herdeiros com Cristo. E aí Paulo inclusive diz, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então repare que o sofrimento do tempo presente para o cristão não é algo penoso. Deixar de pecar, abandonar o pecado, não deveria ser para nós um problema. Pelo contrário, deveria ser para nós motivo de grande alegria. Se alguém nos alerta quanto a uma prática pecaminosa, nós deveríamos agradecer a Deus e a esta pessoa, inclusive, que Deus usou para nos tirar da lama, nos tirar do pecado. Porque se você está andando para o mal, andando para o pecado, se você está na prática do pecado e nada acontece com você, esse é um grande perigo, porque pode ser um sinal, inclusive, de que você não é nascido de novo, de que você não é um filho de Deus, porque, obviamente, Deus não vai se ocupar com aqueles que não são seus filhos, não é? Deus sempre se dirige àqueles que são seus filhos, ao seu povo. Então, ser repreendido pelo Senhor é um privilégio, muito diferente do que o nosso mundo contemporâneo nos ensina, né? Porque no mundo contemporâneo as pessoas não podem, nós nem podemos mais chamar a atenção uns dos outros, não podemos mais corrigir, toda correção é vista como algo ruim, não é? Mas não é assim. Nós cristãos, pelo contrário, devemos louvar a Deus pelo privilégio de sermos corrigidos de acordo com a sua palavra. Porque os irmãos devem se lembrar que nós estamos sendo transformados, né, todos os dias à imagem de Cristo Jesus. É isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 3,18. Paulo diz, e todos nós, como rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, pelo Espírito. Bonito esse texto, né? Quer dizer, somos transformados todos os dias, de glória em glória, na imagem de Cristo. E para ser transformado, irmãos, vocês sabem que toda transformação ela causa desconforto, né? Toda transformação ela causa algum tipo de dor, porque é uma mudança, né? É uma mudança que você precisa fazer. Então, essa transformação ela implica disciplina, a disciplina diária. E essa disciplina vem exatamente por sermos chamados a atenção em relação ao nosso pecado. Eu digo aqui, isso significa que não mais somos escravizados pelo pecado, não precisamos mais pecar, né, como escravos, porque a graça agora nos transforma diariamente na imagem do nosso Salvador. Então, Paulo lá em Romanos, né, ele diz assim, e daí? Romanos 6, 15 a 18, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, Paulo está dizendo, olha, você não é mais obrigado a pecar. O pecado não terá domínio sobre você. Olha que trecho interessante do pastor Calvino sobre isso. Calvino diz assim, comentando esse texto de Paulo, ele diz assim, temos aqui uma palavra de ânimo para conforto dos crentes.
a fim de que não percam o ânimo em seus esforços por alcançar a santidade, pela consciência de sua própria fragilidade, receando que viessem a perder o espírito de confiança por causa de suas fraquezas e caíssem em desespero. Paulo aproveita a oportunidade para injetar neles, nos crentes, né, um novo ânimo diante da reconfortante ideia de que suas obras, as obras de Cristo, não são agora, as obras do pecador, né, não são agora consideradas pelo prisma da escrita da norma da lei. Ao contrário, Deus perdoa sua impureza e os aceita com benevolência e longanimidade. Não é? Então, nós não somos mais agora obrigados a pecar porque fomos libertados desta escravidão do pecado. Ora, irmãos, se fomos libertados da escravidão do pecado, se não mais pesa sobre nós essa obrigação de obedecer ao nosso escravizador, que é o pecado, nosso coração pecaminoso, se somos agora libertos pelo poder de Cristo, não há outra razão para que continuemos assim no pecado. Por isso que João, versículo 8, veja o que ele diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Ou seja, aqui há uma distinção clara, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E João, inclusive, diz, para isto, inclusive, se manifestou Cristo, né? O Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. E aí agora ele faz o inverso, versículo 9. Por outro lado, todo aquele que é nascido de Deus em Cristo, porque Cristo se manifestou para isso, né? Não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele, quer dizer, nessa pessoa, no que é nascido de Deus, no crente, é a divina semente. Então o nosso coração agora não tem mais aquela sementinha do mal, né? Do pecado, da escravidão do pecado, do desejo, da concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida. Não. A sede do nosso coração foi trocada. Então, imagine uma cirurgia, né, em que o médico vai ali com toda a sua perspicácia, toda a seu conhecimento, né, delicadamente ele vai lá e tira aquela situação ali, aquela condição que estava gerando talvez um problema, né, uma doença, uma dor, impedindo alguma coisa. Então, Deus vai ali no centro do nosso desejo e ele retira esta condição de escravidão do pecado e implanta agora uma semente divina. Ou seja, essa semente divina vai produzir agora, ao invés de produzir as obras da carne, vai produzir o fruto do Espírito. E a partir dali nasce o fruto do Espírito. Então, se nasce o fruto do Espírito, olha o que João diz aí no final do verso 9. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. É uma incoerência. Então, se Deus transformou a sede do nosso coração, não faz sentido nós pecarmos, ou vivermos na prática do pecado, ou nos alimentarmos do pecado, não é? Porque ele mudou o nosso desejo, ele mudou a sede do nosso coração. Nós não temos mais uma pretensão de pecar, não é? Por isso que é estranho, às vezes, quando você vê algumas pessoas, não é? E aqui eu não estou pensando em alguém especificamente, mas hora ou outra, né, a gente encontra algumas pessoas que se dizem cristãs, se dizem membros de igreja, são membros de igreja e se dizem cristãs, às vezes planejando pecar, não é? Às vezes a pessoa, e é triste isso, quando você ouve alguém, não, mas e se a gente fizer assim, né? Quer dizer, e apresenta uma proposta pecaminosa, né? Mas se nós estamos precisando resolver aqui uma documentação da igreja, e se a gente fizer de tal maneira? Mas isso é pecado, é errado, isso é enganar. Não é? Você fica um pouco assustado, porque não é esse o desejo de um coração crente. O coração crente, ele prefere
a perda, ele prefere a vergonha até mesmo pública, em lugar de ofender o Senhor. Então, ele encara a disciplina, muitas vezes, ele prefere a vergonha da disciplina a ter de ludibriar as circunstâncias para ficar bem, não é, diante das pessoas, contudo, em ofensa a Deus. Então, João coloca isso de uma maneira muito evidente, irmãos. Se você tem a sede do seu coração mudada, não faz sentido você planejar o pecado, não faz sentido você viver uma vida flertando com o pecado. Não faz sentido. Você agora é uma nova criatura e você deve buscar agradar a Deus. E não se esqueçam daquilo que eu disse no início. De que maneira nós provamos visivelmente que amamos a Deus? João dá uma resposta muito clara. À medida que nós amamos o nosso irmão. Então, veja, o que João está fazendo aqui é nos colocando numa situação muito delicada. Porque João está dizendo, olha, não adianta você dizer que ama a Deus, mas você não demonstra preocupação com o próximo. Você não demonstra cuidado com o seu irmão. Então, quer dizer, dando um exemplo prático, é como aquela pessoa que diz, não, eu sou crente, mas eu vivo para mim, eu não devo satisfação para ninguém. É estranho isso, porque para João, especialmente, nós não só devemos satisfação às pessoas, como elas são juízes sobre nós, os crentes. Por isso nós vivemos em comunidade. Por isso nós somos igreja. Porque eu preciso ter sobre mim uma liderança, um pastoreio. E o pastoreio que eu recebo é o pastoreio vindo dos meus irmãos. Ah, mas esse irmão, ele não tem, não sei, é um novo convertido, não tem experiência, mas esse é o irmão em Cristo. E Paulo diz lá que você precisa, inclusive, ajudá-lo a crescer, ajudá-lo na maturidade. Quer dizer, o meu irmão, ele agora, obedecendo Colossenses 3,16, nós devemos nos aconselhar mutuamente, cantando entre nós cânticos, hinos, salmos, habitando ricamente em nós a palavra de Cristo. Que Paulo está falando de quê ali em Colossenses? Do culto. É no culto que nós aprendemos a refletir o nosso caráter. E o culto aqui, não somente o culto público do dia do Senhor, mas o culto da comunidade cristã. Ou seja, é no convívio com a comunidade cristã que nós aprendemos a lutar contra o nosso pecado. Nós aprendemos a lutar contra o nosso pecado exatamente quando nós permitimos que o nosso irmão, que é o nosso pastor, porque, infelizmente, essa ideia, às vezes, católica que nós temos de que o pastor da igreja, né, os presbíteros, são mais espirituais ou são mais evoluídos do ponto de vista espiritual mesmo, do que essa é uma mentalidade antibíblica, uma mentalidade do catolicismo romano, porque na mentalidade reformada, todos nós somos igualmente pastores uns dos outros. Todos nós deveríamos pastorear uns aos outros. É o que Colossenses 3,16 nos ensina. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Por quê? É o pastoreio coletivo. Então, não é só o pastor que tem que chamar a atenção, ou o presbítero. Qualquer irmão pode chamar a atenção, inclusive do pastor. Inclusive do pastor. Então, se o pastor caminha de uma maneira repreensível, por que não o irmão chegar e dizer, olha, pastor, essa conduta não foi muito adequada, não foi muito prudente, não é? Biblicamente falando. Quer dizer, por quê? Porque nós somos irmãos uns dos outros. E como seria bom, não é, queridos irmãos, se nós vivêssemos essa realidade na prática, de uma maneira alegre, inclusive, né? De uma maneira a não transformar isso num problema, né? Mas que nós tivéssemos
aqui a certeza, a convicção de que estamos mesmo caminhando, né, junto com uns caminhando com outros, né, no temor de Cristo. Então, aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque a semente do seu coração é outra. E no versículo 10, para a gente encerrar, então, João diz aí: nisto são manifestos dois lados, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como é que a gente sabe quem é filho de Deus e quem é filho do diabo? Ora, todo aquele que não pratica justiça, ou seja, todo aquele que não vive retamente, isso é que significa praticar justiça, né? Viver em retidão, buscar uma vida de piedade, uma vida de obediência, buscar caminhar conforme a palavra do Senhor, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. E aí, olha só como ele termina: nem aquele que não ama a seu irmão. Então, é muito interessante porque, de novo, João está insistindo em vincular o amor ao próximo como a marca ou a razão pela qual, não é, nós, de fato, demonstramos o nosso amor de uns para com os outros. E eu vou ler aqui o trechinho que eu escrevi sobre isso. Eu disse aqui assim, olha, deixa eu só achar aqui que eu bati a mão, acabei tirando aqui da tela. Aqui. Então, eu digo aqui o seguinte, olha. Logo após a queda, nossa vontade se tornou depravada. Não houve mais, de nossa parte, nenhuma força para se fazer o bem e obedecer ao Senhor. Nossa vontade se inclinou para o mal. Mas uma vez transformados em filhos de Deus, feitos novas criaturas, nascidos de novo, pelo novo nascimento nós recebemos o direito, o poder de sermos feitos filhos de Deus. Por isso, não mais nos submetemos ao erro e ao engano do pecado. Nosso coração agora está transformado. E aí eu cito 1 de Pedro 3,4, que diz assim: o homem interior do coração. Não é? É o interior, não é o externo. O externo é um reflexo do interior. Não adianta você mudar o externo, mas o interior permanecer sem conversão, né? Jesus disse que são como sepulcros caiados. Então está tudo podre, morto lá dentro, e você passa uma tinta por fora fica bonitinho, mas por dentro está tudo arrasado, né? Infelizmente, isso acontece na vida cristã de algumas pessoas. Elas fingem uma vida cristã, uma religiosidade, fingem ser crentes, mas, na verdade, o coração não, está longe de Deus, né? Os filhos sabem que o seu pai é justo e, por isso, praticam essa justiça. Eles amam uns aos outros, não pela força de um amor socialmente constituído, né? Mas porque Deus lhes amou primeiro. Aliás, João vai falar isso aqui, lá no capítulo 4. Os nascidos de Deus sabem que aquele que peca transgride a lei e assume a condição de traidor, ou seja, filho do diabo. Alguns são filhos do diabo, mas pensam ser filhos de Deus. E a principal distinção está exatamente no modo como eles encaram o pecado. Se o pecado se torna algo natural, constante, prático na vida de alguém, essa pessoa pode estar em sérios riscos. Porque o seu pai pode não ser Deus, mas o diabo. Porque é o diabo que, entre aspas, né, citando aqui o versículo 8, vive pecando desde o princípio. Ele é enganador, usurpador, deseja ser maior do que Deus em todas as coisas, mesmo sabendo que nunca será. Ele é ambicioso, invejoso, mau. Constrói suas armadilhas contra os cristãos apenas para vê-los cair, mesmo sabendo que não poderá arrebatá-los das mãos do Salvador deles, Jesus Cristo. Mas o diabo é serpente traiçoeira, veneno, morte. Ele se disfarça como anjo de luz para conduzir muitos à escuridão. Ele existe para cumprir seu ministério de matar e destruir. E aí eu encerro dizendo: todos aqueles que se alinham às práticas de carnalidade e de pecado nesses termos
servem ao diabo. Esses que agem como o diabo são chamados por João filhos do diabo, filhos dele. E os nascidos de Deus, ao contrário, possuem uma semente distinta em seu interior. Foi o que vimos aqui no verso 9. Essa semente é a semente do Espírito Santo, da palavra de salvação que foi implantada em seus corações, pelo Espírito. Essa semente é a própria natureza de Deus, é o princípio de uma nova vida, de uma nova mentalidade. Aquilo que Paulo diz lá em Romanos, né, capítulo 12, que é a transformação da mente, que nos faz ver a vontade de Deus boa, perfeita e agradável, não é, para nós. Essa semente é algo que ninguém pode dar a si mesmo, senão o próprio Deus dá àqueles a quem ele chamou desde o princípio. Essa semente só existe pela fé. E é esta fé é esta a verdadeira vitória sobre o mundo, a nossa fé. Lá no capítulo 5, né, verso 4, João diz assim: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Não é? No versículo 4 ele diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a verdadeira fé implantada no coração, ela produz, meus irmãos, um viver diário condizente com o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro Cristo. Por isso, nós cristãos genuínos devemos odiar uma vida mergulhada, uma vida encharcada, desejosa pelo pecado. Todas as vezes que você perceber que você tem sido atraído por uma mente pecaminosa, você deve se curvar diante do Senhor e não só se arrepender pelo pecado específico, mas às vezes até mesmo perguntar: Senhor, o que está acontecendo comigo? Será que eu de fato sou um crente, sou um filho do Senhor? Não é? Porque o Filho de Deus não vive pecando. Ele se liberta desta prática do pecado pelo poder do Espírito Santo, que implanta essa nova semente no seu coração e que dá a ele o poder da resistência, o poder para resistir. Então, irmãos, é este o ensino de João, que carinhosamente, não é, nos chama filhinhos. Não vos deixeis enganar por ninguém. Fiquem atentos, não é, porque talvez o pecado esteja nos enganando sem a gente sequer perceber. Satanás, com toda a seu ardil, né, toda a seu poder de enganador, está ali passando, quem sabe, uma graxa no chão para que você se escorregue e caia, né? Então, João está falando: fique atento, fique esperto, não permita que a sua fragilidade ela te leve para o pecado e que seja um pecado sem solução. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos fortaleça, né, a todos nós, para que, como diz o escritor aos Hebreus, na nossa luta contra o pecado, nós possamos resistir, né, até o sangue, se necessário for, a fim de vencermos o mal. Que Deus nos abençoe e nos guarde.